Olá, quero começar o nosso programa de hoje com uma passagem que eu ouvi ontem no culto. Falou muito ao meu coração e eu realmente senti vontade de dividir com vocês. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Que lindo encontrar uma passagem onde o próprio Senhor Jesus diga que nos ama. Eu vos amei a vós. Olha que amor intenso. Como o Pai me amou, eu vos amei a vós. Que lindo é poder escutar do próprio Senhor Jesus que Ele nos ama. Então, se você está passando por uma situação complicada, uma situação difícil, um momento em que você está com a autoestima lá embaixo, talvez esteja de fato se sentindo mal, achando até que ninguém te ama, tem alguém, aliás, o principal de todos, que te ama e declara isso em João. Depois leia com calma João, esse é o versículo 9 do capítulo 15. Deus vai falar ainda mais ao teu coração, vale a pena você ler todo o capítulo 15 para ver tudo que o Senhor Jesus está falando ali, que se estende a cada um de nós. Lembre-se disso, Ele te ama. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que está nos assistindo do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer canto do mundo. Obrigada por seu carinho, por sua audiência. Eu espero você nas nossas redes sociais, lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Se você ainda não curtiu, é só curtir. Ali embaixo do curtir tem uma setinha em que você pode ativar as notificações para receber tudo que a gente posta. Tem também o meu Instagram, @JaqueStefano. Você segue e vai ver todas as fotinhos do que eu posto e as histórias do que acontece ao vivo, nos bastidores, no nosso dia a dia. Para ficar bem informado sobre toda a programação, também você pode entrar na fanpage da HIT TV Oficial. E para você, eu quero te lembrar que pode assistir o programa quantas vezes você quiser, porque assim que o programa acaba, ele está no nosso canal do YouTube. Além disso, você pode acompanhar ao vivo pelo canal a programação agora mesmo. Então, se você for sair, pode continuar assistindo o programa pelo seu tablet, pelo seu celular. Pode também indicar para quem você quiser assistir agora e também pode rever qualquer entrevista a qualquer momento do programa ou o programa inteiro a qualquer momento e compartilhar. O canal é youtube.com/HITTV. Você se inscreve no canal, ativa ali no sininho para também poder receber sempre as nossas notificações quando tiver alguma coisa nova acontecendo no canal, tá? Então inscreva-se lá, youtube.com/HITTV. Atendendo a muitos pedidos, a gente sempre pede que você fale para nós qual que é o tema que você gostaria de ver abordado aqui no nosso programa. Muitas pessoas pediram para a gente falar sobre menopausa e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai entender um pouco sobre causas, por que ela acontece, tem uma maneira de se prevenir, de ter menos sintomas, tem alimentação correta para isso, o que acontece com a beleza, com os cabelos da mulher que passa pela menopausa. Então, nós temos 3 especialistas aqui para falarem com a gente sobre o assunto. Eu recebo aqui a doutora Paula Fitbeck, que é ginecologista especialista em reprodução humana e vai falar com a gente sobre o assunto. Tem também o Cláudio Germano, que é hairstylist e visagista e convive todos os dias com mulheres que aparecem pedindo uma ajuda para a queda de cabelo ocasionada pela menopausa. E tem também a Letícia Manduca, que é nutricionista e vai explicar para a gente quais podem ser os melhores alimentos para esse momento. Como eu te falei, eu espero a sua participação através das nossas redes sociais, deixando a sua pergunta em box ali na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, ou você liga 0 operadora 11 3337 5886. E agora a gente vai ficar muito bem informado, vamos dar um giro pelo mundo falando com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo, joinha para todo mundo. Vamos dar um giro pelo planeta Terra, tá bom? Vamos lá. Olha, é o giro de número 280. Ele vai até a Cidade Luz. Por lá, uma praia construída todos os anos para os moradores e turistas aproveitarem o verão. Em um país que vive quase todo o ano encoberto e frio, um solzinho é motivo de muita festa. Este evento anual sinaliza o início do verão na capital francesa. Por isso, as palmeiras, espreguiçadeiras e mesas de piquenique surgem ao longo do rio.
Este ano, a areia tradicional foi diminuída e as plataformas em madeira apareceram mais em um ambiente amigável. O evento foi ampliado também para durar 2 meses. Muito bem, de Paris, o Giro vai falar de um departamento da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ele é responsável por catalogar os lugares do mundo que merecem ser conservados. São construções antigas e também até formas naturais. Existem mais de 1000 sítios do Patrimônio Mundial da Unesco em todo o mundo. Mais de 800 são culturais, 200 naturais e cerca de 30 são misturados. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura foi fundada em 1945. Com sede em Paris, tem como objetivo promover a colaboração em educação, ciência e cultura, contribuindo para a paz e a segurança. A Unesco classifica os lugares mais bonitos do mundo de acordo com a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972. Hoje, ela promove a cooperação internacional entre os estados que aderiram à convenção para preservar e proteger o patrimônio cultural e natural. Desastres naturais, poluição, caça ilegal, urbanização, desenvolvimento descontrolado do turismo, conflitos e guerras podem ameaçar esses lugares. Dezenas já entraram na lista de patrimônio mundial em perigo. As sociedades humanas expressam suas identidades através da linguagem, música, tradições orais e habilidades artesanais passadas de geração para geração. Com muitas dessas práticas ameaçadas de desaparecer, em 2003, a Unesco adotou uma convenção para proteger o patrimônio cultural imaterial, com mais de 300 elementos. A lista tem o objetivo de proteger a diversidade cultural e inclui tradições sob ameaça de extinção. E o Giro de hoje termina na Terra do Sol Nascente. A gente vai conhecer uma instalação artística de um japonês que usou milhares de litros de água. O Japão inaugurou um aquário com a mais alta tecnologia. É o Nihonbashi Art Aquarium, em Tóquio. Uma produção do artista japonês Hidetomo Kimura. A instalação traz peixes dourados em aquários iluminados. São ao menos 5.000 peixes dourados e 3.000 peixes tropicais, que são expostos em 130 aquários em formatos diferentes e únicos. Eles ainda são iluminados com luz LED, possuem projeções mapeadas e músicas em um show de tirar o fôlego. O Art Aquarium celebra 10 anos. A série, que contou com diferentes temas ao longo dos anos, foi exibida em mais de 30 shows no Japão e no exterior e atrai milhões de visitantes todos os anos. Muito bem, da Terra do Sol Nascente, aqui para o Estúdio 3 do Giro pelo Mundo, Jaqueline Stefano, tenho 2 recadinhos. Aliás, só um comentário lindo, aquário. Você viu? São vários, viu? São vários. Esse japonês aí, artista, ele fez essa instalação, colocou vários milhões de litros ali, um espetáculo fantástico, muito viu? Lindo. Bonito. Olha, o recado vai para Marta Rubens, está fazendo aniversário hoje, parabéns Marta Rubens. E para a cidade aí do Piauí, a cidade é Angical do Piauí, e quem nasce em Angical do Piauí é angicalense Jaqueline Stefano. Olha, quem quiser falar comigo, antes de falar comigo, é bom sempre entrar lá na página do YouTube e dar uma verificada lá, escrever assim, RIT TV. Clica no inscrever-se, no sininho, vai receber as notificações e vai poder assistir a gente ao vivo também, não é mesmo? Sim. Olha, e lá no Facebook, quem quiser falar comigo é /joão.ruth. Eu volto amanhã, se o pai assim permitir, Jaqueline Stefano, porque o Senhor é bom. Tchau, João. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. E agora a gente tem informação ao vivo das ruas. Nosso bate-papo hoje é sobre menopausa e para nos trazer algumas informações para introduzir o tema, eu falo ao vivo com a nossa repórter Jéssica Nunes. Tudo bem, Jé? Boa tarde.
Tudo bem, Jaque? Muito boa tarde. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo traçou um perfil da mulher brasileira que se encontra na transição ou no início da menopausa. A idade média de ocorrência no Brasil é de 48 anos. E os famosos calorões que a maioria das mulheres sentem é apresentado por 67% delas. E quando falamos da mudança no corpo e na saúde, o relatório apontou que 68,13% possuíam sobrepeso ou obesidade e 81,5% apresentavam alguma alteração no quadro clínico, como, por exemplo, hipertensão arterial, 44,94% das mulheres, é muita mulher. Diabetes também, com 10,01%, tabagismo com 8,39%, tireopatias como hiper ou hipotiroidismo, 7,07%, neoplasias com tumores malignos, por exemplo, 6,41%, e entre outras patologias com menor intensidade. E com o aumento da expectativa de vida da população, a probabilidade de se conviver com a menopausa é ainda maior. Com isso, é importante, não é mesmo, já que uma prescrição, um acompanhamento médico, para que faça o tratamento da melhor forma possível para todos os diversos sintomas da menopausa. Sem dúvida, Jéssica, por isso que a gente tem vários profissionais aqui hoje que vão poder explicar melhor para a gente sobre o assunto. E um dos tópicos que eu vou separar com todas essas informações que você trouxe para nós é entender quais são os fatores que podem piorar ou intensificar os sintomas da menopausa. Agora, Jéssica, eu sei que você também tem outra informação importante para a gente, né? Isso mesmo, Jaque. É o seguinte, quem tem direito de sacar o FGTS das contas inativas, é bom ficar atento. O prazo está acabando. Termina no dia 31 de julho. E até agora ninguém falou nada de prorrogação, então fiquem atentos. A Caixa orienta que para facilitar o atendimento, os trabalhadores tenham em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Voltamos ao estúdio, Jaque. Obrigada pela informação, Jéssica. Uma ótima tarde. Fica com Deus. Até mais. E agora a gente vai bater papo, então, entendendo mais sobre menopausa. Eu recebo aqui no nosso estúdio vários profissionais que vão nos ajudar a entender o tema e ajudar você, que é mulher, que está passando por isso, a passar por essa situação da melhor maneira possível. E lógico, a gente vai perguntar também sobre como os familiares podem apoiar essa mulher. Eu recebo aqui a doutora Paula Fitbeck, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutora? Tudo boa bem, tarde. Boa tarde. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Eu estou recebendo aqui também, para bater papo com a gente, a Letícia Manduca, que é nutricionista. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo, Jaque. Boa tarde. Igualmente. Prazer te receber também, viu? E o meu hairstylist e visagista é Cláudio Germano. Prazer te receber aqui, Claudinho, sempre. Obrigada por estar aqui, viu? Prazer todo meu, sempre. Eu me lembro que, além dos vários pedidos que a gente tem, da última vez que a Letícia e o Claudinho estiveram aqui, surgiu a ideia dessa pauta, né? Porque eles dividiram os relatos dos clientes deles, do que acontece com as mulheres. Mas eu queria começar pedindo para a doutora uma introdução. Doutora, exatamente o que é a menopausa? Bom, a menopausa, por definição, é o período pelo qual a mulher passa 12 meses consecutivos, ou seja, 1 ano, sem ter os períodos menstruais. Então, isso é a definição de menopausa. O que, na verdade, a população conhece como menopausa é o que nós determinamos de climatério, que são os anos que antecedem e sucedem esse período que é essa definição de 1 ano de menopausa. Que porque tem ela todos não dura aqueles só sintomas, né? Exatamente. Tá? Então, existe uma queda gradual dos hormônios produzidos pelas glândulas, principalmente os ovários femininos, que faz com que, paulatinamente, a mulher vá tendo todos os sintomas relacionados principalmente ao hipoestrogenismo, que é o estradiol, que é o principal hormônio feminino, que é produzido, na sua maioria, pelos ovários. Não isoladamente só pelos ovários, mas na sua maioria. Outros hormônios também são a testosterona, que também é produzida pelos ovários e pela suprarrenal, e a progesterona, que é um hormônio mais de origem ovariana. Né? Então, todos esses hormônios e alguns outros, mas principalmente esses 3, eles vão diminuindo ao longo da idade, principalmente com a queda aí da reserva reprodutiva ovariana da mulher, fazendo com que ela tenha aí todos esses sistêmicos, né, em todo o organismo. Quais são os principais sintomas, doutora? Os principais são
queda do libido, queda da energia, uma diminuição aí do metabolismo como um todo. Ela tem as alterações vaginais, então geralmente secura vaginal, os cabelos, né, eles ficam bastante secos também, a pele seca, e o que é fundamental de lembrar são os sintomas psicossomáticos. Então, muitas vezes a mulher ela é até subdiagnosticada ou mal diagnosticada nesse período de climatério, porque ela se torna mais lábil emocionalmente. Então, muitas vezes uma depressão é uma passagem aí do climatério. Muitas vezes uma ansiedade também o é, porque daí existe aí uma conjunção de fatores. Então ela vai ficando mais ansiosa, mais depressiva, ela acaba comendo mais, ela perde aquele brilho na pele, no cabelo. Então tudo isso faz com que a mulher, assim, ela passe por esse período muitas vezes sem qualidade de vida. Eu já vou conversar com os outros profissionais, mas só para a gente poder terminar de esclarecer o que é para quem está assistindo em casa, eu queria compreender, doutora, toda mulher vai passar pela menopausa e toda mulher também passa pelo climatério ou tem algumas que não têm esses sintomas? Toda mulher passa, tanto pela menopausa, porque a menopausa ela é um período que existe o final dos ciclos menstruais, né? Então toda mulher vai ter, algumas mais cedo, outras mais tarde. Como a pesquisa mostrou, na população feminina em torno de 48 a 50 anos. Mas é importantíssimo lembrar que muitas mulheres têm a menopausa precoce, né? Em torno aí de 40 anos, essa sim, geralmente acompanhada de muitos sintomas, né? E hoje em dia, uma mulher de 40 anos é uma mulher 100% ativa, então é muito complicado. Com a nossa perspectiva de vida, né? Exatamente. Com a perspectiva de quando a gente vai se aposentar, né? Também, né? Isso, inclusive no período reprodutivo, né? Porque muitas mulheres com 40 hoje, anos ainda nem tiveram filhos, próximas né? aos 40 anos, nem tiveram filhos. Então isso é muito complicado. Tem a ver com quem menstruou mais cedo ou mais tarde, doutora, ou isso é mito? É mais um mito. O que tem a ver é uma tendência genética, tá? Então é muito importante você perguntar para a paciente quando a mãe dela, a avó dela, as irmãs dela entraram na menopausa. Isso é importantíssimo. Existe uma falência ovariana precoce relacionada aí com uma tendência genética, sim. Né? Tem um período limite? Tem alguma mulher que tem que ficar preocupada se ainda não entrou na menopausa, não está com falhas na menstruação com alguma idade? Sim, não existe assim um padrão, 55 em diante, mas existe entre 50 e 55 anos, é comum que se parem os sangramentos menstruais via vaginal. Muitas vezes o que acontece é que a mulher sangra por outras causas e ela acha que é uma menopausa atrasada, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Geralmente ela tem uma parada por um tempo e depois volta a sangrar. Isso sempre tem que ser investigado, porque, por exemplo, pode ser, como a reportagem mostrou, uma neoplasia, um câncer de endométrio, por exemplo, ou algumas outras doenças uterinas. Né? Perfeito. Letícia, eu sei que a gente preparou uma mesa e daqui a pouco a gente vai mostrar para as pessoas que estão em casa, mas a maneira como a gente se alimenta é fundamental para passar melhor por qualquer momento, inclusive pela menopausa? Sem dúvidas, principalmente ofertando aí uma maior ingestão de cálcio nesse período, porque pode ocorrer a osteopenia ou a osteoporose também. Então, a perda do cálcio nesse período é muito grande, então é necessário que você consuma alimentos fontes. E também, como a doutora citou aqui, uma relação com a imagem. Então, você buscar também essa tendência de dificuldades para o emagrecimento, fazendo exercício, comer baixa caloria, consumir mais proteínas. Então, a dieta vai ter que ter essa característica. Claudinho, como é que é a procura no dia a dia, lá na sua clínica, de mulheres que reclamam da qualidade do cabelo, que eles estão caindo? Quais as principais queixas na época do climatério, da menopausa? Então, já que, como a doutora mesmo falou, né, a questão o cabelo fica mais seco. Mais seco, né, que a doutora falou. Fica mais seco, a perda, eu acho que existe uma perda de água muito forte, não? Bastante. E o cabelo mais frágil, então, e muita queda. Então, elas sempre procuram, o que eu até trouxe depois umas fotos para mostrar, algumas referências de como, nesse momento, tratar o cabelo, ou seja, com a coloração, ou assumir o branco, ou trazendo um corte que traga mais volume. A química pode prejudicar mais ainda, então? Prejudicar mais, principalmente porque são vários fatores, né? Então, assim, muitas vezes, por isso é tão importante trazer esses dois profissionais, porque estão falando de duas coisas diretamente ligadas à menopausa. Porque muitas delas, elas reclamam que o cabelo cai.
há uma queda muito grande. Então, muitas delas falam, ai, Cláudia, antes da menopausa eu tinha o meu cabelo com viço, o meu cabelo tinha volume. Eu reclamava até que tinha volume o meu cabelo. E hoje eu vejo que o meu cabelo, ele perdeu isso. O cabelo, além da queda, ele perdeu brilho. Por isso é tão importante a gente abordar um tema que é tão real, né? Eu percebo que até conversei, eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com minha mãe, né? E ela falava, meu filho, eu sinto um calor que, em um momento assim, ela mora no Nordeste, ela falava, eu sinto um calor tão grande que eu jogo a minha cabeça debaixo do tanque gelado e depois eu venho frio. Então esse choque térmico, o médico dela falou que era muito perigoso, ela não podia fazer isso. Mas eu lembro quando ela reclamava dessa questão. E aí foi quando eu comecei a ter eu ficar mais alerta com relação às minhas clientes. Então, Claudinho, até porque uma coisa que eu percebo, sem querer te cortar, é que, infelizmente, algumas mulheres, eu já vou perguntar isso para a doutora, não têm o contato que deveriam ter com a sua ginecologista. Às vezes nem tem um ginecologista em que passam com frequência. Então, depois que tiveram os filhos, estabilizou ali a vida, ela quase perde o contato com esse ginecologista. Mas ela geralmente tem o cabeleireiro, que pode ser aquele alerta de encaminhar para o ginecologista, não? Isso, exatamente. Até porque é muito interessante, porque muitas vezes elas não têm uma pessoa que elas possam conversar sobre isso. E é incrível porque, mesmo sendo algo tão real, elas sentem vergonha de falar que estão na menopausa. Então é muito interessante que muitas falam pra mim, ai, Claudinho, a primeira coisa que eu pergunto, você teve alguma queda de hormônio, você entrou na menopausa, algumas já falam abertamente, outras ficam meio sem graça, aí eu sempre falo, olha, você precisa cuidar da tua alimentação, porque elas sempre perguntam quais os cuidados, né? Eu me limito, muitas vezes, a dar algumas dicas, mas vai muito além, né? Aí entra a parte de nutrição, a parte médica, mas assim, sempre a gente tem uma coisa meio de psicólogo. Consegue dar uma ajudada, né? Então eu falo, olha, na verdade, as pessoas, elas são belas dentro da idade que elas têm, né? Você não vai poder outra pessoa nunca... que é o problema, né? Voltar a ser o que foi aos 18 anos. Sempre tem como você se manter... Eu fiz uma pesquisa até bem, assim... vasta essa semana, com todas as minhas clientes que apareceram lá, se elas tinham tido calores, se elas tinham tido... quais os sintomas que elas tinham tido. E a grande maioria delas falaram assim, que fez a reposição hormonal, que ajudou muito, né, nesse momento, e que essa realidade que ela viveu veio muito com a questão da autoestima. Então, tão importante foi de ir no salão, cuidar do cabelo, aprender a se maquiar, porque a pele também fica muito seca, a pele cai um pouco também. E uma delas mesmo falou para mim, eu lembro que você me disse, você está com esse sobrepeso porque você continua fazendo as mesmas coisas de quando você não tinha menopausa. Você precisa cuidar da tua alimentação e um exercício físico. Mudança Ela de falou, hábitos, mudou né? completamente, a minha disposição mudou. Eu tinha vontade de sair de casa, que antes eu não estava tendo. Já quero entender sobre essa mudança de hábitos, que chega uma hora que ela é necessária, né, Letícia? Com certeza. E como o Claudinho referiu aí, geralmente as pessoas acabam mantendo a mesma rotina, não fazendo atividade física, ou consumindo em excesso aí calorias que não são saudáveis, né? E excedendo no fim de semana, e isso é prejudicial, porque você vai ter um acúmulo maior de gordura, principalmente na região abdominal, que é uma das maiores queixas, né? Eu não consigo eliminar a barriga de jeito nenhum, as roupas não estão servindo mais. Então essa relação com a imagem também, ela é muito particular com cada uma delas, porque é uma fase muito difícil para a mulher, de aceitação, de mudanças. Então essa relação com o comportamento também é fundamental, e esses acompanhamentos, né? O corpo traz a conta, né? Se a gente não se alimenta direito. Doutora, isso que eu falava sobre o acompanhamento com o seu ginecologista. Se a gente vai para algumas gerações atrás, era tão importante continuar com esse contato, ter aquele médico da família, né? Onde você, de repente, vai levar a sua filha para a primeira consulta ou leva a sobrinha para a primeira consulta. Eu percebo que, infelizmente, isso tem se perdido por N motivos, mas as pessoas não têm o hábito de, pelo menos uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, irem ao seu ginecologista. Isso é importante, não é, doutora? É importantíssimo, mesmo porque hoje você não espera todos os sintomas se instalarem para introduzir alguma forma de tratamento. Né? Para qualquer doença, inclusive, né? Exato. Então você faz aquela prevenção primária, você previne, uma profilaxia dos sintomas que ela vai ter ali
ao longo da vida. Se você fizer isso no momento certo, essa mulher vai passar pela menopausa e pelo climatério com muito mais tranquilidade, né? Tanto no sentido da imagem como emocional. Então, é muito mais fácil você combater os sintomas aos poucos, né? Do que a hora que eles todos se instalam, você ter uma melhora rápida, né? Pode falar, claro. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta que eu sempre falo para minha mãe, né? Para minha mãe, para minha tia, que inclusive estão nos assistindo. Um beijo para elas. Um beijo para elas lá na Paraíba. A minha preocupação, a minha pergunta seria essa, porque assim, nós estamos falando de fatores de engordar, né, perder a libido, questão do cabelo, mas doenças, por exemplo, como câncer de mama, câncer de útero, nessa parte da menopausa se torna mais evidente? Nessa fase, né? Nessa fase, assim? Na verdade se torna não por causa da menopausa, né? Porque se nós pensarmos que a mulher, ela é hormônio dependente, né? E ela tem essa ciclicidade dos hormônios no período reprodutivo, que é da menarca, primeira menstruação, em torno aí de 11, 12 anos, até uns 45, 50 anos, né? É muito pouco provável que isso aumentasse sem os hormônios. O que acontece é, como todo processo neoplásico no nosso organismo, com o passar da idade, nós vamos tendo tanto todos esses hormônios agindo aí ao longo da vida, como um aumento da nossa capacidade aí de erro de divisão celular, que é o câncer, com o tempo, né? Então, se uma mulher hoje viver em torno de 90 a 100 anos, a probabilidade dela desenvolver um câncer ou de mama ou em outros tecidos é muito grande, né? Então, existe um pouco de confusão em relação a isso, sim, né? Sim. Então, por isso, muitas pessoas têm medo de tratar, de repor hormônios por causa de câncer. Na verdade, óbvio que tem que ter uma indicação, né, para essa reposição. Ela tem que passar por um screening, tem que passar por exames que excluam que ela tenha alguma doença hormônio dependente ou outra doença que contraindique a reposição. Mas a partir do momento que essa mulher não tem, hoje em dia você sabe que você pode repor com segurança, fazendo, né, os check-ups depois adequados, né, indicação como a Jaque correta. falou. Acho que esse é o X da questão, né? Exatamente. Porque não é porque a gente fala tanto dessa reposição hormonal que toda mulher vai se encaixar como uma mulher que precise dessa reposição, né, doutora? Muitas mulheres, elas são assintomáticas e elas não precisam de uma dose ou de um hormônio pleno. Às vezes, você usar uma via, por exemplo, hoje em dia se usa muito via transdérmica, via vaginal. Então, assim, aquele comprimido, aquelas injeções, aquilo do passado, basicamente nem existe mais. Você faz individualizada, numa dose adequada e geralmente pequena inicialmente, né? A não ser que ela realmente tenha uma indicação de usar um hormônio em mais alta dose, via transdérmica, subcutânea também, que ela vai ter aquela liberação lenta e segura, né? E ela vai ter, eventualmente, já uma melhora com uma dose mínima aí de hormônio, né? Então, ela não precisa passar por todo aquele sofrimento. Doutora, como lidar com esses sintomas? Eu queria entender, além da reposição hormonal, então, tem alguma coisa imediata para ser feito? Algum produto natural? Daqui a pouco a gente vai entender a alimentação, mas o Claudinho falou de uma coisa que a mãe... Imagina ela morando no Nordeste, com aqueles calorões, num clima que já é muito quente. Ela vê o tanque ali, ela não pensa duas vezes, né? O que pode depois causar um choque térmico também. Mas o que fazer na hora, por exemplo, dessa que é uma das principais queixas que eu ouço falar, que são os calorões? Então, os calorões, sabe que a fisiopatologia exata deles ainda não foi bem esclarecida, né? É consequência do hipoestrogenismo. Mas o motivo exato não se sabe. Mas é algo que acontece no sistema nervoso central, né? Então, existem algumas medicações que não são hormonais, que costumam ter uma melhora, né? Mas na maioria das vezes é indicado você fazer uma reposição com um pouquinho de estradiol, né? Você vai ter uma melhora 100%, é somente a reposição aí de um pouco de estradiol, seja a via que a mulher tenha preferência, que vai ter uma resolução completa, né? Então, os outros remédios, eles costumam melhorar um pouco, né? Mas 100% mesmo, somente o estradiol para... Eu vou perguntar daqui a pouco para todos os profissionais que estão aqui sobre a importância do apoio da família, mas eu quero começar perguntando para a Letícia, porque quer a gente fale sobre uma criança que está obesa, um adolescente, um adulto que quer mudar de vida ou a mulher na menopausa,
quando a família toda faz uma alimentação incorreta e só um está sendo já atingido por isso, como por exemplo a mulher na menopausa e quer mudar, fica muito difícil você mudar os seus hábitos alimentares e as outras pessoas da casa não mudarem. Essa rede de apoio é fundamental, né? Sem dúvidas vai fazer uma diferença, todos participarem, estarem ali envolvidos nesse processo e também com as escolhas. Então hoje a gente vai demonstrar também com alimentos acessíveis, que baratos, né? Não só coisas caras. Exatamente. É possível você fazer uma dieta correta nesse período e também de uma forma que fique acessível para você. Mas todos em casa tem que ter o que eu falo, realmente a paciência, o cuidado, a atenção, não julgar tanto, porque hoje é muito fácil você julgar o próximo sem tem que procurar entender, principalmente nessa fase em que você vai ter uma maior irritabilidade, uma mudança também do comportamento, uma relação com a imagem diferenciada. E, claro, o aumento da composição corporal. Você muda a sua composição corporal, você tende a ter mais gordura localizada na região abdominal. Então, você pode ir em busca de tratamentos estéticos ou suplementos, mas nada como você ter um acompanhamento profissional e, acima de tudo, fazer toda essa dieta equilibrada. Porque existem bons suplementos no mercado? Sim, existem terapias também alternativas naturais, mas tem que ser bem combinadas para o seu organismo, porque cada corpo reage de uma forma, passa por um processo, então essa questão de energia, de metabolismo, ela é bem particular. Então eu sempre reforço que, claro, nós temos diversos produtos disponíveis, mas procurar sempre acompanhamento com o especialista, porque com seus exames você vai ter um diagnóstico mais preciso. Que serviu para amiga, talvez não sirva para você, né? Às vezes ela pode ter feito uso de um suplemento que foi bom, que deu certo, mas porque ela precisava daquela dosagem de vitamina e mineral específica, diferente de você também buscar com a dieta. Então tem que ter todo esse conjunto. É uma fase também que você perde muitas vitaminas e minerais, principalmente do complexo B, zinco, magnésio, que além de reforçar a imunidade, também vão melhorar toda essa questão do apelo estético. Textura da pele, do cabelo. E assim, quando a gente conversou, eu falei com o Claudinho, justamente essa questão da queda de cabelo, que ela é evidente. Isso incomoda demais a todas as mulheres. Então, claro que pode ter sido até por uma função da redução das taxas hormonais, né, doutora? E, claro, dessa queda de nutrientes. Então, precisa repor. E com a dieta equilibrada e bons hábitos, né? Vai ajudar muito, né? Sem dúvidas. E os hábitos também da emoção, né? De você ficar um pouco mais tranquila, procurar amenizar o estresse. Claudinho, você que é um profissional estritamente ligado à beleza, e eu sempre gosto de falar que às vezes eu acho que as pessoas desconhecem o visagismo e pensam que é só uma questão por fora, é só uma questão estética. Mas quando você refaz a imagem de alguém e deixa essa mulher, agora falando especificamente da mulher, faz essa mulher sentir-se mais bonita, o reflexo que ela traz para as atitudes e para a vida dela é impressionante. No momento da menopausa não é diferente, né? Não, Jaque, é bem interessante você tocar nesse assunto, porque assim, o visagismo, ele nada mais é do que a criação da imagem para o momento que você vive. Nós falamos que ela adequar a tua imagem, né? Porque assim, tem coisas que não adianta, você vai ter que conviver com isso. Então é melhor você aceitar do que brigar com ela. Uhum. Então a tua imagem... Vai passar pela menopausa e pronto, né, gente? Não tem como não querer passar por isso, né? Se você tem pouco cabelo, você não tem como mudar aquilo. Se o teu cabelo ficou branco, você não tem como mudar aquilo. Então o visagismo, ele vai fazer você entender esse momento, entender o seu rosto, o que aconteceu com o seu rosto, aconteceu com o seu cabelo, e adequar a tua imagem, dando ênfase naquilo que você tem mais bonito, que é mais interessante evidenciar, e fazendo com que você entenda que que você tem muitas qualidades. Não é porque você entrou na menopausa que de repente engordou, de repente você perdeu algumas coisas, mas você tem outras coisas que o visagismo vai poder te ajudar a encontrar. Então, o visagismo é muito importante nesse momento, porque ela vai ter um encontro de novo com ela. Uhum. Né? É um momento muito importante porque ela se sente aliada dela mesma. E assim, eu acho que o grande fator é esse. Não, né, porque quando na televisão, numa revista, coloca aquela mulher, uma super mulher. Perfeita. Né? A mulher perfeita, a mulher linda, a mulher incrível. A realidade não é aquela. Por isso que é tão importante. Nós colocamos a cliente em frente ao espelho, fazemos com que ela veja qual é a mulher que ela está enxergando naquele momento. Você passou pelo visagismo, você é exatamente da mesma maneira. O que mulher você está enxergando? Qual a mulher que você gostaria de ser? Qual tipo de imagem você gostaria de passar? E aí, dentro daquilo que você está oferecendo ali como matéria, ou seja, na minha parte, que é o cabelo, ou na parte da maquiagem, né, que eu acabo ensinando também muitas vezes como valorizar isso, né?
como que ela pode valorizar esse momento dela e fazer com que, e dando esses direcionamentos, porque é muito importante ela ter o aliado, né, essa parte minha, mas nada é tão pequeno diante da situação, porque é muito importante ela ter uma pessoa que cuide de indicações de alimentação saudável. Por isso que eu falei para minha mãe, para minha tia e para algumas pessoas que eu gosto muito, hoje assistam esse programa, porque é muito importante. E o médico, porque assim, tem pessoas que têm vergonha de ir no médico, tem vergonha. Quer dizer, agora não vou mais porque eu não tô bonita mais para ficar nua na frente do médico. Eu vou deixar para o próximo bloco alguns tópicos. Eu quero conversar com a doutora sobre a vergonha de ter chegado à menopausa. A gente sabe que os homens têm muita dificuldade de ir ao médico, mas eu queria entender quando nesse momento a mulher tem essa dificuldade. A gente volta com uma mesa preparada pela Letícia, que a gente vai mostrar para vocês alguns alimentos. Tem fotos que o Cláudio preparou de cortes que podem valorizar esse cabelo que vai ficando... Vai ficando com menos volume por causa da queda e da quebra. E uma coisa que eu quero ainda estender aqui pra gente falar é justamente a importância da família. Então você que é homem que está nos assistindo, você que é a filha de alguém que está passando por esse momento, você que é o marido, você que é o filho, enfim, você está passando por isso junto com essa pessoa. O que você pode fazer para ajudar? E eu quero até entender da doutora quando é momento de chamar essa família para ajudar, porque a doutora falou desses sintomas que são psicológicos, que nesse momento aparecem muito mais. Então, é uma tristeza, é o problema da autoestima. Como a gente vai lidar com tudo isso? Eu quero a sua participação enquanto eu vou para o intervalo. Entra na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, inbox, deixa para mim a sua pergunta, ou então liga 0 operadora 11 3337 5886 e deixa a sua pergunta com a produção. Eu vou para um break e já volto. Nosso programa está de volta falando sobre menopausa com vários profissionais que estão aqui nos auxiliando e um deles é a Letícia Manduca, nutricionista, que está aqui com a gente nessa mesa que ela preparou para nós. Letícia, uma das principais causas, pelo que a gente estava entendendo, é a ausência até da água, né? O organismo muda muito. Exatamente. Para qualquer fase, se a gente está com a pele que não está muito legal, o cabelo não está muito legal, a alimentação correta vai fazer diferença, né? Sem dúvidas. E na menopausa é necessário a reposição também com cálcio, magnésio, zinco, coenzima Q10, que é um antioxidante também que vai melhorar toda essa questão da energia, do metabolismo. E também tem algumas dúvidas com relação à soja. A soja é um dos alimentos, né, que a gente costuma recomendar, mas de preferência que for orgânico, por conta da isoflavona. A isoflavona ela vai ter uma ação de modulação hormonal. Então você pode, por exemplo, aproveitar o extrato de soja orgânico, bater com uma vitamina de frutas, associar também com a linhaça. Peraí, agora tem uma pergunta. Esse leite, pensando aqui na questão do cálcio, poderia ser o leite de vaca? Sim, mas no caso a soja que vai ter isoflavona. Então é só por conta desse nutriente que vai ter essa ação de modulação. É mais interessante substituir pelo leite de soja, então? Sim, nesses casos. Ou também você aproveitar e fazer uma dieta em que você também contemple os leites derivados, por conta do cálcio. Ou folhas verdes escuras como a couve. Que é excelente, brócolis, né? Que também são fontes de cálcio. Então são trocas aí que você pode, além de ter uma variedade na dieta, vai contribuir para que você mantenha o plano alimentar. Porque a história às vezes de parar de fazer a dieta é porque está sempre nos mesmos alimentos, então aqui você vai poder ter uma maior variedade. Controle de calorias também, fazer uma ingestão aí de pelo menos 1.200 a 1.500. Tem que diminuir a ingestão de caloria na menopausa? Com certeza, até porque se você não faz atividade física, é bom você consumir esse valor calórico, porque a média de quem não faz atividade física é o gasto energético em torno de 1.000 a 1.100, 1.200. Tá? Então aqui, por exemplo, o extrato de soja eu posso combinar com uma fruta, banana, maçã, mamão, posso associar no meu café da manhã, introduzir também com cereais integrais, que vão ter bastante vitaminas e minerais importantes. E aí eu posso fazendo algumas mudanças e associações, como por exemplo a linhaça, que é a fonte de ômega 3 e ômega 6, então novamente nutrientes que vão ter uma ação benéfica nesse período. Além de também você associar com frutas, vai diminuir a carga glicêmica dessas frutas, então, de repente, para você combinar com uma maçã ou com a banana, vai ser bem-vindo.
E uma coisa interessante é que, de alguma maneira, vai te saciar mais, né? Do que você, de repente, comer a fruta sozinha, por exemplo. Porque aí você vai ter também picos de ansiedade, pode se tornar compulsiva ou, às vezes, substituir um alimento por outro e consumir em excesso um grupo ou outro. Porque também, se contar, tá triste, você quer o quê? Você quer o chocolate. Você tá triste, você quer alguma coisa que tenha substância, né? Um biscoito, o carboidrato, né? Ou fast foods, né? Que também são uma tendência aí. Eu sempre recomendo colocar um anti-inflamatório, né? E também com efeito mais termogênico, então a canela, quem quiser aproveitar também a pimenta. Gengibre é uma boa opção ou não? Excelente. Dependendo do que for. O gingerol também é um antioxidante presente no gengibre e vai melhorar também esse aspecto anti-inflamatório, combatendo a gordura localizada, tão temida, né? Pode ser pouquinho isso, então? Tanto a canela quanto o gengibre, qual a quantidade certa? Porque a canela, ela fica presente, o sabor dela muito rápido, assim como o gengibre, que é bem forte, né? Você pode combinar uma colher de café. Ah, é pouquinho mesmo. Sim. Perfeito. E, bom, a mesma coisa para linhaça, uma colher de sobremesa ou de sopa para você distribuir ao longo do dia. Então, de repente, para fruta, para sua vitamina, ou até no preparo de arroz, para quem tem dificuldade de consumo integral, acrescentar a linhaça já melhora também esse alimento, dá uma outra característica, você coloca mais fibra nesse alimento. Então, também é uma oportunidade. E a linhaça eu consumo assim? Sim, não tem problema. Mesmo que você cozinhe, não vai ter nenhum malefício. Não tem problema, né? Uma coisa que eu percebo e eu já vi em alguns lugares é na salada, ela traz alguma crocância também, né? Se a pessoa quiser colocar. Sim, eu até fiz uma receitinha esses dias lá no Instagram falando do benefício de colocar linhaça, chia nas saladas para você contemplar aí com ômega 3, ômega 6, mais fibras, né? Folhas verdes escuras, por exemplo, a couve. Você pode usar no suco detox, refogada com alguma carne. Então, ela é um alimento prático também. Barato, né? Sim, você encontra o ano inteiro disponível. Então, o benefício da couve é você associar também o ferro, magnésio, ácido fólico e também, nesse caso, o cálcio. Qual a quantidade? 3, 4 folhas, é um consumo à vontade, assim, não tem muito... Folhas verdes escuras, legumes e pode verduras, abusar. Sem problema, né? Só aí as calorias vazias que não são boas, açúcar, né, frituras. Tá, aqui a gente tem uma geleia. Isso, de frutas vermelhas. As frutas vermelhas têm ácido elágico, então elas também conferem antioxidantes que vão ser importantes nessa fase. Favorecendo o quê? Uma modulação hormonal mais positiva e favorecendo o quê? Acelerando o seu metabolismo. Aqui, no caso, é uma geleia de frutas natural, sem açúcar. É isso que eu queria saber, como escolher essa geleia, né? De preferência, 100% fruta. Dá uma olhadinha no rótulo, vê se não tem açúcar na composição, é o ideal. Você também pode fazer a sua geleia em casa, né? Sim. Pega suas frutas, o morango, um pouco de frutas vermelhas que sobraram, e você mesmo prepara, Utiliza, né? o adoçante de sua preferência, um açúcar orgânico, demerara, que eu gosto bastante, porque ele não atrapalha tanto na questão de textura ou mudança da coloração da preparação que você vai fazer, diferente do mascavo, e você também preserva alguns minerais. É uma alternativa também interessante. Perfeito. Aqui a gente tem as frutas. Tem frutas que são mais indicadas para o momento da menopausa? Nesse caso, eu vou sugerir a maçã por conta do benefício das fibras da maçã reduzirem a absorção de colesterol, o cromo, que também vai dar mais saciedade, além de ser uma fruta interessante para você combinar nos lanches, prática para você levar no dia a dia, ela não escurece rápido, então para você levar ali numa térmica, para comer no seu lanche da manhã ou da tarde. Você pode associar com iogurte, por exemplo, então você vai ter, olha quantos nutrientes agregados, e também combinando com a canela. Vai ficar, de repente, um lanche mais funcional aí, com efeito termogênico e conferindo também a sua saciedade. Então, aqui é uma escolha mais saudável, que você pode variar também no seu cardápio. A maçã é interessante a gente consumir com a casca, né? Sim, todos os tipos, a gala, fuji, argentina. Tá, e a banana? A banana é para melhorar o humor, nesse caso. Esse período é comum ficar mais irritada ou depressiva. Então, por que a banana é importante? Ela tem o triptofano, que é o aminoácido precursor de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, energia. E se você combinar também, de repente, com a canela, com chia, com linhaça, com aveia... Não é o chocolate, mas está fazendo ali a função, né? Está fazendo a função. No caso do chocolate, pode ser também o de 60% a 80% de cacau, não vai ter problema nenhum, você pode consumir. O cacau também em pó, você pode agregar. Isso que eu ia perguntar. A minha irmã, ela gostava muito quando a gente era mais nova. Ela pegava o cacau, ela amassava a banana, um pouco de aveia e ela põe um pouco de cacau em pó. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Ótimo, vai ter energia, até para quem faz atividade física nesse período, que é importante, para amenizar um pouquinho esse estresse, né, e acelerar o seu metabolismo, pode ser como um pré-treino. Perfeito. Letícia, com tudo que você trouxe aqui para nós, eu acho que uma pergunta importante é, a pessoa ela
passa por esse momento da menopausa e ela vai precisar do maior número de profissionais possíveis para ajudá-la. Qual a importância de procurar um nutricionista? A gente está dando aqui regras e dicas gerais, mas se essa mulher, ela trabalha ou não fora, se ela faz ou não atividade física, se ela tem dificuldade pela troca do alimento, olha, eu sou doida num tipo de alimento, ou massa, ou chocolate, essa conversa e essa troca vai ter uma adaptação específica para ela, não é? Exatamente, você torna o que ali mais eficaz o processo, você realmente vai haver essa tendência de aplicar essas opções no seu dia, além de você também ter um diagnóstico da sua composição corporal, o seu índice de massa corporal, quilos de gordura, massa magra, você vai ter oportunidade de fazer a bioimpedância, que é um exame importantíssimo para verificar a sua composição de água corporal, massa muscular, quanto você gasta em calorias por dia, a sua evolução. Então, claro, sempre fazer o acompanhamento com o especialista vai ser fundamental, acompanhar também os seus exames para verificar as carências nutricionais, essa reposição também de cálcio, magnésio, zinco, vitamina D, que também é importante. Então, é todo um processo que vai tornar realmente positivo a sua aderência e, claro, você ter os seus resultados de perda de peso, de melhora da autoestima. Sem dúvida, né? Saúde e felicidade junto também, né? Sem dúvidas. E eu falo sempre que eu fico tão feliz, às vezes as pacientes me mandam fotos no fim de semana que estão felizes ali, que a roupa passou a servir, que houve mudanças também no comportamento, como a gente citou aqui do visagismo, que é tão importante esse resgate da vitalidade. Então, e também o acolhimento. Para quem realmente, a menopausa é um período que você tem uma maior irritabilidade, uma mudança de comportamento. Então, a família tem que acolher, ter um pouco mais de cuidado, paciência. Entender e também esse momento, né? Entender esse momento e participar também dessas trocas saudáveis. Que vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. Não vai ter malefício não, só coisa boa. Eu vou pedir pra gente ver algumas fotos que o Cláudio Germano preparou para nós, porque como a doutora Ana Paula já explicou pra gente o que essas questões hormonais podem causar no cabelo, o Claudinho recebe muitas mulheres em clínica, no consultório, que tem esse problema. Então, ele trouxe alguns tipos de corte que podem facilitar, ajudar a ficar com mais volume. Fala dessa foto pra gente, por favor, Claudinho. Então, nesse caso aí, já que nós trabalhamos, além do corte, nós trabalhamos a cor. Porque ela inclusive quando ela esteve lá, ela falou, olha, eu não sei me maquiar, eu precisaria de uma dica de maquiagem e eu gostaria de um cabelo onde eu não precisasse ter que retocar o meu cabelo todo momento. Porque, né, na questão da menopausa entra também essa questão, muitas vezes, da cor. A coloração, a pigmentação, né? E aí ela falou, eu fico escrava, de 15 em 15 dias eu tenho que retocar a minha cor. Então nós trabalhamos a cor, uma cor mais escura, sobreposta a uma cor mais clara. E esse tom sobre tom fez com que ela ficasse mais leve, né, mais iluminada. E o corte de cabelo, um corte de cabelo com camadas que traz um certo volume onde mais precisa, que normalmente a queda é mais acentuada aqui em cima, na parte superior, isso. Próxima foto, por favor, pra gente mostrar o Claudinho comentar. A mesma coisa, tá vendo? Nós não mexemos na cor. Interessante como tá ralinho na primeira foto as pontas, né? Isso, aí no caso dela, eu indiquei ela mudar o lado do corte, né? Porque ela já estava com a vida inteira cortando o cabelo e usando sempre pro mesmo lado. E aí ela não gosta, ela queria um cabelo que não precisasse ser tão curto, mas que realmente ela pudesse conseguir ter uma jovialidade, algo que pudesse deixar ela com mais volume. De triste pra feliz, né? Dá pra ver a foto, né? A gente brinca que é a prima pobre e a rica. Ela deu risada no dia. Cara de rica. E também ensinar pra ela como fazer a maquiagem. Você vê que até nessa foto anterior, por a questão da pele, da elasticidade da pele sempre descer um pouco. Já tá toda caidinha, né? Então nós sempre ensinamos a maquiagem, fazer a maquiagem, o olho puxado para cima, fazer a boca ela, por você ver, quase não tem o lábio. Então a gente desenhar um lábio com lápis, porque fica aqueles vincos. Então o blush colocando sempre para cima e não muito embaixo. Não usar uma cor muito brilhante, entendeu? Para que a pele fique aquela pele mais saudável. Próxima foto, pra gente poder comentar também, por favor. Essa daí... Uau! Não é a mesma pessoa? Sim, a mesma pessoa. Quando ela maravilhosa. chegou e quando ela saiu. Incrível. Quando
quando a gente não pede para a pessoa fazer foto, assim, sorrir, nada, a gente deixa a pessoa bem à vontade. Então, nesse caso aí, nós fizemos o cabelo dela bem claro para que o loiro se confunda com o cabelo branco. Eu tô boba, Cláudia. E você vê que o cabelo dela antes, quando ela chegou, era um cabelo bem seco, bem danificado. Nós fizemos aquela restauração que eu já falei aqui, né? Que hidratamos o cabelo com queratina e colágeno, que é uma perda muito grande. E fazemos essa reposição e em seguida trabalhamos a cor. O seu trabalho é maravilhoso. E essa maquiagem que tá maravilhosa, você vê que tá leve. Isso. Né? Acho que esse é o segredo. Alegra, né? Alegra. O Cláudio pode até falar pra gente um pouquinho disso, assim, que é uma dúvida que eu tenho pra maquiagem pra pele madura, porque não é necessariamente você tem que carregar na maquiagem nos tons, acho que você tem que trabalhar tons mais claros. Como que funciona essa parte? Não tem muito brilho por conta porque a luz, ela reflete as rugas, né, a questão da pele, mas tem pontos, luz em pontos estratégicos. Por exemplo, o olho fica mais triste, né, então colocar um pouquinho de luz aqui, sempre clarinho, nessa parte que ele deixa parece que a pessoa está feliz, né? Que ela falou, nossa, eu parecia a empregada da Hebe e aqui eu estou parecendo a irmã da Hebe. Tá linda. Ela é muito engraçada, essa mulher, ela já passou por 19 cirurgias de um câncer de mama, o mesmo câncer, ela enfrentou 19 cirurgias e ela está sempre sorrindo, é uma pessoa que eu acho incrível e aí, sempre que ela vai, ela faz com que todo mundo se levante, porque um astral incrível, é um astral né? incrível. E aí você vê que a pele, nós fizemos uma pele bem leve, bem iluminada, com alguns pontos de luz e o destaque também para a questão da boca. E esse tipo de corte de cabelo também dá aquele empoderamento total, né? Então você vê que é um corte que tem as linhas mais retas e as pontas para fora, porque no visagismo as pontas para fora são linhas de leveza, de receptividade, porque é um momento que eu não recomendo a mulher colocar o cabelo todo para dentro, porque são linhas de introspecção, exatamente. E nem o cabelo muito escuro, porque o escuro quando você remete o quê? A quando está acima do peso, a quando está triste por perda de alguém, quando entra numa depressão, quando entra numa sei lá, um luto. Então eu sempre falo, coloca luz, coloca cor na tua vida e que pra você acender, de fato, acender, né? Exatamente. Tem mais 2 fotos que a gente mostra daqui a pouquinho. Eu tenho que ir para um break. Eu só quero fazer um comentário com a doutora Paula, que eu acho importante. É a gente perceber que esse momento da menopausa, ele chega exatamente no momento que o envelhecimento está se acentuando. Exatamente. Então, são 2 momentos complicados de uma vez para a mulher, né, doutora? Que confluem. E hoje em dia, como o Cláudio falou, naquele conceito de supermulher. Né? Então, numa que a moça fase... da revista tá perfeita, inclusive com Photoshop, né? Exatamente, que ela tá no auge da carreira, que ela tá no auge da família, que ela tem que estar no auge da beleza. Então, de uma hora para outra, tudo isso acontece junto, né? Então, é muito complicado para a mulher de hoje passar por esse momento. Por isso que é importante ela já ser preparada antes, né? Por todos esses profissionais nessa multidisciplinar, esse atendimento multidisciplinar que faz com que ela passe de uma forma mais tranquila. Mas todas, infelizmente, vão ter que passar. Vamos passar por isso, mulher né? Guerreira, mulher incrível. Nossa, olha, eu acho mulher... Eu vou para um break, daqui a pouco eu volto. E a minha pergunta, ainda se estendendo à família, é isso sobre cada fase. Você citou isso, Claudinho, eu acho que a Letícia também citou. Doutora, uma coisa que eu percebo é a dificuldade que às vezes a gente tem para passar por cada fase. Eu estava até falando com a doutora fora do ar sobre a gestação e sobre quantas pessoas mistificam, né? Exatamente. Que ela é um momento incrível, ela é um momento maravilhoso, mas é um momento também contraditório, porque se você está vivendo a maior alegria da sua vida, você muitas vezes não está se reconhecendo no espelho. Como lidar com isso? A felicidade é suficiente ou será que a gente também não precisa desse apoio multidisciplinar? Eu estou falando da gestação, como eu estou falando da menopausa, como a gente pode falar de todas as épocas da vida, se aceitar em cada fase. Como lidar com isso? Eu vou para um break e já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta com profissionais maravilhosos nos ajudando a esclarecer as suas dúvidas sobre menopausa. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Paula Fittbeck, que é ginecologista e especialista em reprodução humana, a Letícia Manduca, que é nutricionista, e o hairstylist e visagista Cláudio Germano. Doutora, eu volto esse bloco, já vou mostrar as fotos que estão faltando, mas eu volto esse bloco te perguntando, as mulheres ainda têm vergonha de procurar um médico? Explica um pouco pra gente essa questão, se elas ainda chegam envergonhadas
acompanhadas no consultório ou até sem entender direito essa história do climatério? Sim, na maioria das vezes ele acontece meio abruptamente. Então é muito comum, a mulher está normal, ela tem a libido normal, ela tem a vida normal com os filhos, né? Então hoje em dia, como nós temos filhos mais tarde, então passa por um período geralmente ou do final da infância ou da adolescência, né? Coincide hoje em dia. E ela começa a se queixar que aquela energia dela acabou. Então, frequentemente ela fala, doutora, eu estou em depressão, eu não consigo mais ter relação normal com meu marido, eu não tenho mais vontade de sair de casa, de sair em festa, de levar meus filhos na escola. Então, isso é muito comum. Então, muitas vezes nós temos que identificar isso, fazer os exames adequados e conversar, né? Que muitas vezes o médico hoje em dia não conversa sobre isso, esse dia a dia, né? Então é algo muito técnico, então ela tem que ter essa liberdade com o médico dela, um bate-papo, né, doutora? Um bate-papo, exato, que são coisas do dia a dia que ela julga ser parte aí de um quadro de estresse. Eu ando muito ansiosa no meu trabalho, então quase que 90% dessas mulheres também ainda trabalham, né, hoje em dia. Então, isso tudo faz com que elas julguem que seja algo emocional, estresse, né? Hoje tudo é estresse. E não é, doutora, né? Como trazer a família para esse tratamento? Até porque a senhora cita um assunto que, por mais que a gente não queira abrir aqui, mas a gente sabe que é difícil para os maridos também passarem por esse momento. Então, ele tem que entender o momento que está se passando, né? Como lidar com isso, doutora? Geralmente a abordagem ela tem que ser do profissional. Então, assim, é muito difícil a própria paciente explicar o que está acontecendo na relação dela com o marido, né? Então, é importantíssimo esse detalhe que você frisou. Que é um assunto que causa vergonha também, né, doutora? Muito. Então, por mais liberdade que ela esteja, muitas vezes ela se sente culpada. Então, todo aquilo que ela culpa, que ela tem, ela acha que o que ela está fazendo está gerando isso com o marido. E não algo fisiológico que o organismo dela está passando. Que não depende dela naquele momento, né, doutora? Exatamente. Então, é importante que o profissional aborde isso, né? Ou que daí a paciente, ela converse com o médico, ela explique, olha, com o meu marido está acontecendo isso. E muitas vezes uma simples exposição daquele problema. O médico chama o marido muitas vezes, doutora? Muitas vezes sim, né? Não sempre ele vai também, e não sempre existe essa liberdade tão grande, né? Mas só o fato de você mostrar para aquela paciente que ela pode conversar sobre isso com o marido e que tem como melhorar, faz com que a relação dela com o marido melhore bastante também no casamento. Letícia, tem alguns alimentos que podem ajudar nessa questão também? Ou isso é mito? Isso. Com certeza. Essa questão dos alimentos afrodisíacos, né? É verdade Sim, isso. Com certeza. Você vai ter também uma atuação das isoflavonas, né? Como eu falei, da soja, a romã, por conta dos antioxidantes presentes, né? Blueberry, frutas vermelhas e combinar também frutos do mar, por conta dos minerais presentes, como zinco e magnésio, que também vão ser importantes, e a mesma tendência para atum, sardinha. Então, tem como você ter essa mescla da dieta com esses alimentos e vai ter essa função também que é importante nessa fase. Perfeito. Vamos ver mais algumas fotos que o Claudinho trouxe? Se eu não me engano, tem mais duas. Essa daí... São duas diferentes, né? São dois cortes, uma que seria para dar bastante volume, né? Que cor linda, né? E essa daqui foi até uma cliente, uma cliente minha que nós trouxemos aqui no programa. Trouxe aqui uma vez, né? Que ela sumiu, ela né? Ela sumiu branco, nós falamos dessa transição, porque o cabelo fica muito fragilizado, muito seco. Mas como que você faz essa mulher assumir o branco sem ficar com cara de velha? Porque eu acho que o grande medo do branco é esse, não é? Mas ela não pode, de forma alguma, ficar sem uma maquiagem. Entendi. Porque senão fica... Ou duas coisas que são fundamentais. O batom, que eu acho que é a primeira maquiagem que a mulher usa e a última que ela deixa de usar, né? Então, verdade, o batom, né? Você vê que a menininha coloca e a senhorinha, ela tá sempre com o batom. Colocou o batom, já parece maquiada. Então, não precisa você estar super maquiada, mas um batom. Para dar uma cor em você, senão você fica apagada. E o corte. É muito importante você ter um corte que fique muito bonito, um corte moderno, um corte que te empodere. Por quê? Senão você fica parecendo descuidada.
aí você se olha descuidada, se olha relaxada e realmente você transmite essa imagem, porque é a imagem que você está se vendo, entendeu? Então, é fundamental você criar um corte moderno que valorize o seu cabelo, que você não se sinta escrava de cabeleireiro, até porque você está tirando essa escravidão da coloração, né? Até porque quando a gente faz o visagismo, eu gosto de falar isso, depois de todo o processo que eu passei, as pessoas falam, como você mantém o seu cabelo? Tem dia que parece que meu cabelo acorda pronto, porque o Cláudio fez um corte que é próprio para o meu estilo de vida, inclusive. E é isso que acontece com todas essas mulheres, né, Cláudio? Essas mulheres, porque assim, criar a dependência de um salão, você não pode... É lógico que dá pra ver que hoje foi ele que fez, né, gente? Que é outra coisa, né? Ele te deu uma ajudada também. Outra coisa, que ele também deu um toque especial que eu adorei. É uma outra coisa, né? Feliz. É maravilhoso. Mas eu consigo me virar no dia a dia, E nós né? lá ensinamos também a como você cuidar desse cabelo, para que você tenha essa capacidade de se enxergar de novo bonita, porque você é a mesma pessoa, você só está passando por momentos diferentes. E como lidar com essas fases? Eu quero perguntar para todos vocês. Como eu estava falando sobre o momento da gestação, tem uma amiga minha que está grávida, eu quero até fazer um bate-papo com as minhas amigas grávidas aqui, que tem várias, e ela escreveu ontem assim no Instagram dela. O Daniel até me mandou, deixem as grávidas em paz, ninguém quer a sua opinião. Olha, eu escrevi demais, porque todo mundo tem uma opinião para dar. Mas a gente, seja na gestação, na menopausa, ou em qualquer momento, para homens e para mulheres, a gente tem que aprender a aproveitar cada fase, né? Então, eu acho que essa coisa do respeito e do apoio é muito importante. Por exemplo, lá no salão, quando a cliente ela vai, né, uma coisa, a gente está lavando o cabelo dela, a minha equipe toda ela é preparada para poder, nós somos preparados para fazer com que essa pessoa se enxergue bem. Então, às vezes o cabelo está caindo e a gente não fala se o cabelo está caindo. A gente fala, elas falam, ai, meu cabelo está caindo tanto, né? Olha, caiu uma quantidade de fios normais, né? Mas é muito importante que esse momento você busque um profissional, né? Então a gente dá umas dicas, como tomar água. Inclusive minha mãe, se ela está nos assistindo, ela sabe. Eu vivo falando, mãe, toma água e caminha, porque ela não pode fazer né, muito exercício, mas eu falo para ela e para minha tia. E eu falo sempre às minhas clientes, né? Essa questão, porque eu tenho o hábito de estar sempre com a garrafinha do lado. Então, eu trabalho com a garrafinha, na academia estou com a garrafinha. Eu acho que isso já induz você a tomar água. Já é uma ajuda, né? Eu acho que a água é fundamental em todos os momentos da nossa vida. No momento da menopausa, que eu vejo que a pele fica menos hidratada, o cabelo, é fundamental a questão da água, né? E muitas vezes a gente fala para a cliente, não, quase não caiu, às vezes está caindo muito. Porque se você falar para a pessoa, né, você está do lado da pessoa e fala, né, às vezes o filho tem muito isso de falar para a mãe, nossa, você está careca, né? É muita falta de sensibilidade, porque isso cria um choque na pessoa e acho que acentua-se ainda mais por causa da parte do que você está, lógico, né, do teu psicológico. Então, levar, faz um elogio, né? Eu sempre brinco lá no estúdio, que as pessoas, elas tendem a elogiar as pessoas quando elas morrem. E, né, era tão incrível, né? É o dia mais que você recebe elogio na tua vida. E é ridículo isso, porque você não pode nem ouvir e agradecer. Então, elogia. Então, lá a gente fala, olha, seu cabelo ficou um pouco mais ralo, mas em compensação, você tem essa qualidade, entendeu? Evidenciar essa qualidade. E para quem está por perto, como filho, esposo, né? É muito importante você entender que essa pessoa está vivendo um momento muito especial. Isso é uma sensibilidade, né? É uma sensibilidade que é necessária, né, meninas? Com certeza. Agora, como eu não tenho muito tempo, eu tenho uma pergunta que eu acho que é fundamental para fazer. A gente está deixando para engravidar mais tarde, muitas de nós. E eu já tenho muitas amigas, eu tenho 31, mas eu tenho muitas mesmo amigas com 35 anos que procuraram o seu médico e o médico falou, olha, já está na hora da gente procurar aí alguma alternativa, porque você começa a entrar num período complicado, está produzindo menos, a sua chance de engravidar já está diminuindo. Como lidar com uma menopausa precoce, com um climatério precoce, se você ainda não tem filhos? Doutora, tem como reverter? Infelizmente, não. Então, assim, esses ginecologistas das suas amigas que estão as alertando em torno dos 35 anos, eles estão muito corretos, tá? Então, hoje em dia é muito comum mulheres em torno de 35 ainda ou não terem casado ou estarem se separando sem filhos ou ainda não terem pensado nisso. Então,
A dica é, hoje em dia, preserve a fertilidade. E se puder, o faça antes dos 35 anos. Porque a medicina evoluiu, mas o relógio biológico continua existindo, Exatamente, ela evoluiu até o limite dela. Então, a sua chance de engravidar com óvulos congelados até os 35 é infinitamente maior do que após os 35. Mas falam, mas é tão pouco tempo. Mas, infelizmente, para a biologia ovariana não é. Né? E no caso de falência ovariana precoce, muitas vezes não existe uma alternativa, né? Então, se a mulher já entrou na menopausa, infelizmente não existe nada na medicina que faça com que reverta. Doutora, se ela guarda esses óvulos, vamos supor lá, com 33, 34, 35 anos. Perfeito. E aí ela quer ter filho depois com 40 anos, tudo bem? Se ela tiver no climatério, como é que funciona essa questão? Não muda em nada. Não tem problema? Não, zero. Então, a partir do momento que você tem a sua fertilidade preservada, eu consigo, com a medicina, fazer com que o seu útero, que é o órgão que vai receber o embrião, ele receba os hormônios e reaja da mesma maneira que uma mulher... Incrível. É isso que eu tô pensando, incrível. Exato. O que muda é o ovário. O útero, por exemplo, algumas mães, elas doam o útero para a filha. Né? Então, você tem a barriga solidária, hoje em dia. Então, a fisiopatologia é a mesma. O endométrio tem uma célula-tronco que responde aos hormônios. O ovário, não. Né? Então, você precisa preservar os óvulos o quanto antes. Exatamente. Se você está aí com quase 35 anos, e eu acho importante esse bate-papo, até porque nós temos um público cristão muito grande, eu tenho muitas amigas evangélicas que foram, inclusive, incentivadas por seus pastores. Olha, procura assim, você não namora ainda, você tem 35 anos e você quer ter filhos, procura um médico para ver se você pode guardar esses óvulos, o que dá para ser feito, para você não deixar de realizar um sonho e nem casar correndo porque quer ter filhos, não é mesmo, meninas? Minha irmã acabou de ter filho com 38. 38 anos. E deu essa preocupação nela no sentido de se ela estava com a mesma quantidade, com a mesma qualidade para ser mãe se ela tivesse com 30 ou 35 anos. Porque tem quantidade e qualidade, as duas questões, né, doutora, como ele falou, Sim, e não é que seja impossível. Por exemplo, muitas mulheres engravidam espontaneamente entre 35 e 40, né? A questão é você ficar insegura em relação a isso. Ela ficou insegura. Exato. Graças a Deus o bebê veio perfeito. Até um beijo para minha irmã que está nos assistindo também. Delícia, conheci o bebezinho. E que teve um filho lindo, perfeito, graças a Deus. Mas ela tinha essa preocupação. Fico só vendo as fotos dos sobrinhos, né? Que nasceram dois seguidos, né? O da sua irmã, outro do seu irmão, né? E meu sobrinho está na Paraíba junto com a minha mãe. Ai, que também delícia. está assistindo lá. Que gostoso. Que foi o Lorenzo e o Rian. Ai, um beijo para eles, viu? Um beijo para vocês. Doutora, então, acho que o importante, o que vale a gente falar tá na dúvida? Procura o seu médico, não é verdade? Em todas as fases, né? Em todas as fases da vida, eu acho que é importante que tenha um apoio, né? Não só do médico, mas como todos os profissionais, né? Todos os envolvidos, que como a gente falou. nós estamos aqui, para que ela tenha aí todas as dúvidas esclarecidas e todo o apoio que é necessário. Né? Letícia, o Claudinho falou da água. A gente sabe que ela é fundamental em todas as épocas da vida. E na menopausa não é diferente, né? Sim, a hidratação vai ser fundamental. Pode ser água de coco, chás também, que nem o chá branco, ele é interessante. Refrigerante conta? Refrigerante não. Os alimentos mais inflamatórios. Café também vai ser um inimigo, porque ele diminui o excesso de cafeína, reduz a absorção de cálcio, então que é um mineral importante nessa fase. Então atenção para o excesso de café, não é interessante nesse período, né? Nós estamos falando aqui no período da menopausa. Evitar também refrigerantes e alimentos de modo geral que são mais gordurosos, né, e calóricos. A hidratação é água, faz uma água aromatizada, né, com bastante folhinhas de hortelã. Pode acrescentar as cascas de frutas também, porque fica uma forma mais atrativa de você consumir. E se hidratar também com chá branco vai ser bem-vindo para acelerar o metabolismo também, contribuindo para a queima de gordura. Então existem estratégias aí que vão ser adequadas. E o principal também é o resgate do feminino. Eu falo sempre que nessa fase, assim como em todas da vida da mulher, é importante você resgatar o feminino e o melhor nessa questão do empoderamento, dos cuidados com a pele, a saúde de um modo geral. Vou mostrar já mais uma foto que a gente tem, mas antes, doutora, tem suplementos, alguma coisa manipulada, alguma coisa natural que pode ser utilizada também nesse
momento da menopausa que vai ajudar? Sim, vários, tanto os citados pela Letícia, né, como alguns suplementos que fazem, né, com que tenha uma maior produção hormonal. Então, pode ser prescrito por médico e por nutricionista? Me ensina isso, como é que funciona, Sim, gente? Alguns suplementos podem ser prescritos isoladamente pelo nutricionista. Outros, a gente precisa da multidisciplinaridade, mas alguns podem ser prescritos só pelo nutricionista. E em alguns casos, os vários profissionais que atendem essa mulher podem se conversar também, né? Geralmente é o ideal, né? Então, esse bate-papo, esse intercâmbio de informações, né? Com o nutricionista, com o visagista, com o dermatologista, muitas vezes o psicólogo. Então, toda essa conversa, ela deve ser realizada para que tenha aí o melhor E o que a possível. doutora falou, realmente, o paciente também ter bem claro as necessidades dele, trazer esses exames e colocar as claras também para os profissionais com quem ele está ali realizando a consulta, porque às vezes a doutora Tem pode gente que não prescrever- fala alguma coisa, né? E isso é muito ruim, né? Você ficar omitindo ou também se automedicar. Então, procure ser assim o mais sincero possível, porque você vai ter uma maior eficácia no seu tratamento. Como a doutora citou aqui, em conjunto, né? Então, isso realmente é fundamental e importante. Tem mais uma foto? Vamos mostrar mais uma dica para as mulheres que querem ficar com... Uau, conta pra gente. Então, Flávia. aí é uma questão... Tá vendo? Nem sempre o cabelo comprido é o melhor, né? Você vê que ela estava muito... um cabelo maior, longo, e ela tinha assumido o branco, mas a diferença é que faz um corte de cabelo. Porque a única coisa que nós fizemos ali de diferente foi o corte, não mexemos na cor. Não teve uma tonalização aí, Nada, Claudinho? absolutamente. A cor do cabelo dela é linda, só que ela parecia assim muito uma pessoa desleixada mesmo, assim, o cabelo dela né? desanimada, triste. E ela, inclusive, a minha intenção era trazê-la para eu fazer o corte aqui. Só que ela cortou o cabelo. Ela falou, Cláudia, não aguentei. Ela falou, se eu souber, eu não sabia, né, de trazê-la, então nós cortamos o cabelo, ela refez o corte, porque ela falou, mudou tudo, assim, só eu poder acordar de manhã e já estar com o meu cabelo, passar uma pomadinha, deixar o cabelo todo bagunçado, e como você falou, né, as linhas para cima me colocaram para cima, me colocaram de novo a vontade de fazer uma maquiagem, a vontade de colocar um brinco, e antes não, antes eu ficava querendo me esconder. Gente, uma coisa que é fato, eu vejo muito isso, ele não pede pra pessoa fazer cara nenhuma. Então, ele só bate a primeira foto e a pessoa faz a cara que ela tá no momento, né? Que tem a ver com como ela tá se sentindo. E na hora que vai fazer a próxima foto, ele não precisa pedir pra sorrir. A mulher já está sorrindo, né? Eu fiz um trabalho muito bonito de visagismo, que foi com as deficientes Lá na visuais. Dorina do Will. Que o visagismo não é você se ver, é você se sentir. Então, você se sente. Você sente aquele poder que a tua imagem traz. Então, não é uma coisa fútil a imagem. A imagem, quando associada, né, de uma forma correta, não é aquela futilidade, é uma questão de autoestima mesmo. E você está com a tua autoestima bem, né, você está bem com você mesmo, vários campos da sua vida são portas abertas, né? Nossa, sem dúvida. Eu tenho 4 minutinhos para encerrar, mas eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui, para você que está nos assistindo e passa por isso, ou convive com alguém que está passando pela menopausa, está mais irritada, está mais triste, está diferente, é a importância da rede de apoio, né? Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de repente, conversar com alguém da sua família e falar, vamos comigo ao médico, vamos comigo ao seu cabeleireiro, vamos comigo ao seu nutricionista, porque, às vezes, de fato, a mulher ela vai ficando cada vez mais introspectiva, cada vez mais triste, e quando chega aquele limite que ela vai procurar o médico, poxa, já podia ter feito tantos tratamentos, né, doutora? Exatamente. Ela podia ter poupado muito sofrimento a ela e as pessoas que a rodeiam, né? Então, é algo, assim, melhor para a vida de todos, né? Como as pessoas mais te procuram no período da menopausa? Conta pra gente, rapidinho. Na Lê. verdade, para tratar a obesidade, né? O ganho de peso, né? Ou às vezes uma região que está em a região abdominal mais elevada. Então, é mais uma relação com a imagem também. Ou quando uma questão também focada no diabetes ou hipertensão também associada, ou hipotiroidismo. Porque a mulher também pode engordar nessa fase, né, doutora? Geralmente ela engorda. É o então, ganho de esse peso, ganho é mas quase esses outros 100%. fatores também que vão ser, podem ocorrer, né? Claudinho, você atende muito por indicação, mas as mulheres procuram por conta própria ou geralmente é uma amiga que traz nesse momento da menopausa? Muitas vezes, como eu tenho clientes que já me acompanham há 22 Muitos anos. anos, né? Eu Acompanha entro até esse nessa momento, transição, porque
O cabeleireiro, né, o visagista, ele tem principalmente o visagista, porque o cabeleireiro, ele tem aquela coisa muito assim de fazer e tal. O visagista não, ele é mais próximo, então faz você entender, né, se aproxima muito da pessoa. E no meu caso, como nós trabalhamos em um estúdio onde ela é fechada, é mais por indicação, nós temos essa sensibilidade e acolhimento. Então acontece muito assim, olha, eu fui lá e o Cláudio foi como se fosse um terapeuta, mudou muita coisa na minha vida. Claro, eu dentro das minhas possibilidades, eu nunca deixo de indicar profissionais que sejam competentes dentro dessa área, né? Mas assim, elas têm uma liberdade de falar sobre aquilo comigo, elas têm uma liberdade de falar, olha, meu cabelo era assim, minha pele era assim, eu perdi isso dentro da minha casa, eu perdi isso com meu esposo, eu quero ter essa autoestima de novo, de me olhar no espelho, me ver bonita de novo, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. Então, vão de várias formas, vem de um programa como esse que eu faço, né, das minhas mídias e principalmente de indicação. Indicação muito, indicação, né? Então, você que tem uma amiga, né, que está passando por isso, você pode indicar para ela, vá a um profissional, procure ajuda e que todos os profissionais tenham a consciência de até onde eles vão, até onde é hora de indicar um para o outro, né? Fazer essa troca, né? É necessário. Eu jamais posso fazer o trabalho que ela, como médica, pode fazer ou que ela, como nutricionista, pode fazer. Eu não consigo, eu não sou especialista nisso. Como, de repente, elas não conseguem fazer aquilo que está destinado a mim. Por isso que nós temos que nos unir para ajudar essas pessoas, que a gente está aqui nessa missão, né? Ai, que pena que eu tenho que encerrar. Como comunicador, o que eu posso fazer é isso, é trazer cada vez mais informação, que eu acho que é o principal, né? Para as pessoas poderem foi uma ideia ajudar. Incrível, né? Eu achei que foi uma pauta fantástica. E a gente tinha muitos pedidos sobre menopausa. E quando a Letícia falou sobre isso, a gente pensou, poxa, ao invés então da gente trazer um tema, vamos fazer um bate-papo sobre isso, um programa inteiro, porque é realmente um pedido das pessoas. Eu vou passar todos os contatos. Quem quiser entrar em contato com o Cláudio Germano, site www.claudiogermano.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 99280 4043 e o Instagram é @claudiogermano.hair. Em breve o Claudinho está aqui com um corte masculino próximo, né? Transformação já. Ai, quero fazer muito aqui no nosso... Então espera para fazer aqui o nosso programa. Eu quero agradecer demais. Obrigada, viu? Muito bom te receber aqui sempre, viu? Amo muito você. Um beijo pra sua mãe, pra sua tia querida, maravilhosa. Um beijo, mãe. Já tô com saudades tia. delas. Deixa eu agradecer também, Letícia. Obrigada. Obrigada pela ideia também, que foi compartilhada com os nossos telespectadores. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato, tem o Insta, que é @Letícia Manduca, e o Facebook, Letícia Manduca Nutricionista. Vale lembrar que lá no Insta você tá sempre dando dicas também, né? Sim, fazendo as lives. Receitinhas. Muita informação. Muito legal. Doutora, prazer recebê-la aqui também. Foi um prazer mesmo recebê-la e poder levar esse esclarecimento, esse alerta a quem está nos assistindo. Quem quiser entrar em contato, tem o mãe.med.br, certo? Isso. E o telefone 0 operadora 11 4305 6070. A doutora, além de ginecologista, é também especialista em reprodução humana. Mais uma vez, obrigada a todos, viu, gente? Uma ótima tarde. Amanhã no nosso programa a gente fala sobre a importância do aleitamento materno. A gente ensina também a fazer brinquedo e tem ainda um bate-papo sobre quando é hora de falar com as crianças sobre política. Ainda mais nesse cenário que a gente vive. Como é que faz, gente, para ensinar direito sobre política para eles? Meu Deus, eu quero que esse bate-papo vai pegar fogo amanhã. Uma ótima tarde, fica com Deus e você pode rever a qualquer momento o nosso programa inteiro, um pedaço, ou compartilhar com a mulher que você quiser, com um homem que precisa de uma dica porque a esposa está passando por esse momento de menopausa, entrando no nosso canal, youtube.com/HitTV. Daqui a pouquinho o programa já está lá para você, tá? Fica com Deus, uma ótima tarde. Tchau!